Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, seguindo aqui com o nosso estudo dos determinantes. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês propriedade importantíssima para matrizes inversas. Veja aí o que está sendo dito, olha. Uma matriz quadrada A é inversível se e somente se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Então isso aqui é uma regra que, obviamente, a gente demonstra. Aqui eu não estou trazendo para vocês a demonstração, aqui eu estou trazendo simplesmente a confirmação. Mas é uma afirmativa que a gente demonstra do ponto de vista lógico-matemático. E aí temos, então, a garantia de que uma matriz A ela vai ser inversível, ou seja, ela vai ter uma matriz inversa, se o seu determinante for diferente de zero. Nunca é demais lembrar que uma matriz A é inversível se e somente se acontecer o quê? Eu pego essa matriz, multiplico pela sua inversa, que indicamos como A e em cima o menos 1. Então, para uma matriz ter uma inversa, eu pego essa matriz, multiplico pela sua inversa e tenho que encontrar a matriz identidade. Da mesma maneira, eu tenho que pegar a inversa, multiplicar pela sua matriz e encontrar a identidade. Então, se essas duas multiplicações de A pela inversa, da inversa por A, gerarem a matriz identidade, nós temos a garantia de que a matriz A é inversível. E aí, então, uma condição para que você... Abraão, eu preciso aqui da matriz inversa. Então, para você não correr risco de fazer cálculos e mais cálculos e chegar na conclusão de que aquela matriz nem vai ter inversa, a gente já tem essa garantia de que a matriz vai ser inversível se o seu determinante for necessariamente diferente de zero. Perfeito? Guardem essa informação porque ela é de extrema importância dentro do estudo dos determinantes. E aí, vamos dar uma olhada aqui então, no exercício de fixação, verificar se essa matriz que eu estou te apresentando aí, cujos elementos são 2, menos 5, 4 e menos 10, se ela é invertível. Bem, como que eu faço para calcular o determinante dessa matriz? Sendo uma matriz de ordem 2, eu multiplico os elementos da diagonal principal entre si, multiplico os elementos da diagonal secundária entre si, e ao final eu troco o sinal do produto obtido pelos elementos da diagonal secundária. Então, o determinante da matriz A será numericamente igual a 2 vezes menos 10, que dá menos 20, menos 4 vezes 5, também dá menos 20. Só que como a gente tem que trocar o sinal do produto dos elementos da diagonal secundária, eu jogo para cá mais 20. Sendo assim, a gente chega à conclusão de que o determinante da matriz A é igual a zero. Ora, se o determinante da matriz A é igual a zero, significa que a matriz A não possui inversa. A matriz A não é invertível, ok? Se tem determinante igual a zero, ela não possui uma matriz inversa. Vamos a mais uma que eu separei para vocês, que é essa que está aqui. Uma matriz de ordem 3, eu estou pedindo para você verificar se ela é uma matriz invertível. Para determinarmos, para calcularmos o determinante de uma matriz de ordem 3, nós podemos utilizar a regra de Sarry. A regra de Sarry é aquela que pede, então, para que nós repitamos aqui ao lado as duas primeiras colunas. Bom, então aqui, menos 5, 0, menos 3, 2, 1 e 2. 1, 3 e menos 1. Simplesmente trouxe aqui os elementos da matriz B. Agora, pelo processo prático da regra de Sarry, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, passo a ter aqui à esquerda dessa matriz, menos 5, 0 e menos 3, 2, 1 e 2. Agora, a gente multiplica entre si os elementos da diagonal principal. E a gente mantém o sinal. O determinante da matriz B passa a ser, portanto, confiram comigo, menos 5, se eu multiplicar por 1 vai dar menos 5, menos 5 vezes menos 1, menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5. Então está aqui, ó, mais 5. Agora a gente vai multiplicar os elementos das outras diagonais que vão aqui, ó, no mesmo sentido da nossa diagonal principal. 2, quando eu multiplicar por 3, vai dar 6. 6 vezes menos 3 vai dar menos 18. Vamos manter o sinal. 5
menos 18. Vou multiplicar entre si os elementos da diagonal, que tem como elementos o 1, o 0 e o 2. 1 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 2 vai dar 0, então não precisa colocar. Mais 0 menos 0, o 0 ali não vai fazer diferença, tá bom? Se colocar, tanto faz o sinal que você vai atribuir a ele. Bem, agora a gente vai multiplicar entre si os elementos da nossa diagonal secundária. Só que o produto desses elementos tem que chegar ali no cálculo do determinante com o sinal trocado. Então confira comigo, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Vamos jogar para cá, mais 3. Depois, menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. Menos 15 vezes 2 vai dar menos 30. Só que eu tenho que trazer para cá mais 30. E, por fim, a gente multiplica. 2 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes menos 1 vai dar 0. Mais 0 menos 0, tanto faz, o sinal aqui não vai fazer diferença. Chegamos, então, à conclusão de que o determinante da nossa matriz B será igual a, juntando aqui as parcelas positivas, eu tenho 5 mais 3, 8. 8 mais 30, 38. 38 como parcelas positivas. E tenho o 18 apenas como sinal negativo. Bem, o determinante de B, então, passa a ser 38 menos 18, que é igual a 20. Como ele estava perguntando para a gente se essa matriz ela possui inversa, bastaria a gente chegar à conclusão de que, como esse determinante é diferente de zero, ela sim possui inversa. Então está aqui, ó, como o determinante de B é igual a 20, e como 20 é um número diferente de zero, a matriz B possui inversa, ou seja, a matriz B é invertível. Ok? Pessoal, eu vou trazer só um ponto aqui, aí é mais questão de linguística mesmo, tá? Eu já vi livros que falam sobre a matriz ser invertível e já vi livros e textos e enunciados, inclusive, que falam sobre a matriz ser inversível, tá bom? Então aqui eu anoto o invertível, mas como todo detalhe pode causar dúvida numa prova de matemática, que fica aqui registrado, que a gente tem, às vezes, autores que vão usar o termo ali inversível, tá bom? A matriz é inversível, no sentido de que ela tem inversa, a matriz é invertível, no sentido de que ela tem uma matriz inversa, tá? Só um detalhezinho, mas que na hora da prova pode se transformar numa grande dúvida aí para você. Será que ele está me pedindo isso mesmo, invertível, inversível? É tudo a mesma coisa, tá bom? A conclusão que a gente chega, então, é essa, né? Como o determinante dessa matriz que daqui é um número diferente de zero, significa que ela tem uma matriz inversa. Significa, então, que se eu quisesse, eu poderia investigar uma matriz tal que a matriz B, multiplicada por essa tal inversa, daria a identidade, assim como a matriz inversa multiplicada por essa matriz B também daria a matriz identidade de ordem 3. Fechado? Maravilha, está feito mais esse exercício de fixação. Vamos dar uma olhadinha numa outra propriedade importante que nós temos aqui para as matrizes inversas. Você que está aqui também, você tem que guardar aí no bolso como um trunfo. Matrizes inversas têm determinantes inversos. Essa propriedade é importantíssima. Matrizes inversas têm determinantes inversos. Então vamos lá. A partir do momento que eu garanto que a matriz tem inversa, eu sei que o seu determinante tem que ser diferente de zero, certo? Tendo então essa matriz um determinante diferente de zero, sendo então essa matriz uma matriz invertível, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz. Então, como assim? Se eu tenho, por exemplo, uma matriz A, cujo determinante é 2/3, se eu tenho uma matriz A cujo determinante é 2/3, só pelo fato do determinante ser diferente de zero, eu tenho a garantia de que ela tem uma inversa. Qual que vai ser o determinante da inversa? O determinante da inversa vai ser o inverso desse determinante, ou seja, vai ser 3/2. Se o determinante de uma matriz é 2/3, o determinante da sua inversa vai ser 3/2. Lembrem-se de que números inversos são números que, se a gente for levar o conceito ao pé da letra, são números que multiplicados acabam dando 1, mas o que na prática isso significa é que eu tenho que inverter as posições.
o que está como numerador passa a ser denominador, o que está como denominador passa a ser numerador, e a gente não mexe no sinal, tá? Tem muita gente que na hora de trabalhar com o valor inverso, acaba alterando o sinal. A alteração do sinal tem a ver com o número oposto, não com o número inverso. Então, qual que é o inverso, por exemplo, de 5? O 5 ele é 5 sobre 1, então o inverso de 5 é 1/5. Qual que é o inverso de 10 terços? O inverso de 10 terços são 3 décimos. Qual que é o inverso de menos 2 sétimos? O inverso de menos 2 sétimos é o menos 7/2. Mantenha o sinal e simplesmente inverta as posições. Então guarde essa propriedade com carinho, porque eu já cansei de ver, quando uma questão de matriz é cobrada, e principalmente quando o assunto é matriz inversa, eu já cansei de ver essa propriedade ser uma estratégia importante para que você chegue à alternativa correta. Matrizes inversas têm determinantes inversos. E aí, trouxe para vocês aqui um exercício de fixação, justamente para a gente poder verificar se essa informação foi bem entendida aqui por você. Eu dei aqui uma matriz A, formada pelos elementos de primeira linha da esquerda para a direita, 0, menos 1 e menos 2. Segunda linha da esquerda para a direita, menos 3, 1 e 1. Segunda linha da esquerda para a direita, 4, 0 e 2. Calcular, se existir, o determinante da inversa. Lembrem-se de que essa que está aqui é a notação para o cálculo da inversa da matriz A. O que eu vou fazer aqui então no primeiro momento? Bem, então está claro, calcular se existir. Porque pode ser que essa matriz que está aqui, ela nem tenha inversa. Se o determinante dela for nulo, eu não vou ter como calcular o determinante da matriz inversa, porque essa matriz não vai ter inversa. Então a primeira coisa é verificar o valor do determinante. Se esse determinante for diferente de 0, teremos o determinante da inversa como o inverso do determinante da matriz A. Vamos então gerar aqui o determinante da matriz A? Mesma história do exemplo anterior. Vamos aqui aplicar a regra de Sarri. Repetindo então ali simplesmente inicialmente os elementos, vamos ter 0, menos 3 e 4, menos 1, 1 e 0, menos 2, 1 e 2. Agora a gente vai repetir as duas primeiras colunas. 0, menos 3 e 4. Menos 1, 1 e 0. Pronto. Bora aplicar a regra de Sarri. O determinante de A, então, será, confira comigo, 0 vezes 1 vezes 2 vai dar 0. Menos 1 vezes 1 vezes 4, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. Menos 4. Depois, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3 e 0. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, 6 vezes 0 dá 0. Depois, elementos de diagonal secundária multiplicados entre si. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Como eu tenho que trocar o sinal, eu trago para cá mais 8. Nessa linha que está aqui, nessa diagonal, 0 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. E, por fim, nessa diagonal, menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, e mais 3 vezes 2 dá mais 6. Só que como a gente tem que trocar o sinal, não se esqueçam, como a gente tem que trocar o sinal, eu acabo gerando ali o menos 6, tá bom? Então 0, menos 4, 0, depois mais 8, 0, o mais 6 virou menos 6, beleza, o nosso determinante aqui então. Bem, juntando as parcelas positivas, eu tenho o 8 apenas, e juntando as parcelas negativas, eu tenho o menos 4 com menos 6. Menos 4 com menos 6, eu tenho então menos 10 ao todo, né? Menos 4 com menos 6, tenho menos 10. E assim, o determinante da matriz A, ele é igual a menos 2. Está aqui então, ó. Determinante da matriz A é menos 2. Como o determinante de A é diferente de 0, essa matriz que está aqui, ela possui inversa, ok? Como o determinante de A é diferente de 0, a matriz A possui inversa. E nesse caso, o determinante, então, da inversa de A, o determinante da inversa de A é o inverso desse número. Matrizes inversas têm determinantes inversos. Se o determinante de A foi menos 2,
o determinante da inversa de A tem que ser o inverso desse número, que é o menos meio, tá bom? Menos 1 sobre 2. Então, lembre-se de que o sinal é o mesmo. Negativo, negativo. O que eu faço é simplesmente inverter. O 2 sobre 1 eu escrevo como 1 sobre 2. E aí, está feito esse exemplo, tá bom? Dada essa matriz A, o determinante da inversa de A acaba sendo menos meio, ok? Outro. Dadas as duas matrizes A e B quadradas, e de ordem n, tais que o determinante de A é igual a 0,2 e que A vezes B é igual a matriz identidade de ordem n, qual é o valor do determinante de B? Ih, Bruno, esse enunciado que está aí me causou dúvida. Vamos lá, vamos devagarinho. Ó, são duas matrizes A e B quadradas. Ok, duas matrizes então, que tem mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, de ordem n. Então, pode ser uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas, 3 colunas, uma matriz de ordem 4, 4 linhas, 4 colunas. Aqui não foi decisivo saber qual é o número de linhas e de colunas. Ele tratou ali simplesmente como uma matriz de ordem n. Ele traz para a gente o determinante da matriz A, que é 0,2, e informa que quando eu faço A vezes B, multiplicando A por B, eu acabo encontrando a identidade. Ora, se quando eu multiplico A por B, eu encontro a matriz identidade, é porque essas duas matrizes elas são inversas, certo? Tudo bem que a gente teria que ter aqui a garantia também de que B vezes A é igual à matriz identidade, mas levando-se em consideração ali a informação de que A vezes B é igual à identidade, o que se desejou informar é que A e B são matrizes inversas. Então, se são matrizes inversas, até pelo fato aqui, né, do determinante de A ser diferente de zero, a matriz A tem uma matriz inversa. E o determinante da matriz inversa de A é o inverso de 0,2. Então, aqui, por essa informação, vou deixar indicado para vocês aqui, ó, B é a inversa da matriz A, ok? B é a inversa da matriz A. Como B é a inversa da matriz A, então o determinante de B é 1 sobre 0,2. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é o inverso, né? É o inverso desse número que está aqui, 0,2 sobre 1. O inverso dele vai ser 1 sobre 0,2. Então, qual vai ser o valor do determinante de B? Se a gente for dividir 1 por 0,2, confiram comigo. Como aqui tem uma casa, eu acrescento aqui um zero. Tira a vírgula, 10 por 2 dá 5, e aí a gente chega à conclusão de que o determinante de B tem que ser igual a 5. Tá bom? Bom, Bruno, cara, aqui não foi nem a questão conceitual, foi mais a questão do cálculo. O 0,2, Bruno, eu preferi escrever como 2 sobre 10. E o 2 sobre 10 eu vi que é a mesma coisa que 1 sobre 5. E aí eu achei mais fácil fazer o inverso de 1 sobre 5 com o 5 sobre 1. Pode fazer assim? Tá de boa, dá na mesma, tá bom? Que aí é aquilo que eu chamei a atenção, não é uma questão da parte dos determinantes, é mais da parte da matemática básica sobre como você calcularia o inverso do número 0,2. Você pode simplesmente inverter, como eu fiz aqui, como poderia transformar numa fração e, a partir daí, gerar a inversa. Ok? Beleza? Está feito esse exemplo. Vejamos esse que está aqui. Ó. Considere as matrizes Mn invertíveis e de mesma ordem, tais que o determinante de M é 2 e o determinante de N é igual a 4. Nessas condições, calcule o valor de E, que é dado por, então é o determinante de M vezes M inversa, sobre o determinante de N vezes M vezes a inversa de N. Então, do que eu vou precisar que você se lembre aqui? Nós já vimos, pelo menos na sequência didática que eu estou fazendo aqui, a apresentação do conteúdo. Se você está seguindo a sequência didática que eu apresentei para você aqui no curso, você já viu comigo uma propriedade importante, Teorema de Binet, que nos garante que o determinante do produto é o produto dos determinantes.
Então aqui, eu nem sei quais são as matrizes, que dirá tentar calcular aqui qual seria a matriz produto, né, entre essas três aqui. Então a gente vai fazer uso dessa propriedade. O determinante do produto acaba sendo o produto dos determinantes. Então aqui a gente já vai usar uma propriedade que vimos aí em vídeos anteriores aqui. Então vou reescrever essa expressão, deixando indicado que o valor dessa expressão que ele chamou de E vai ser o determinante da matriz M multiplicando o determinante da matriz N multiplicando o determinante da inversa de N. Lembrando que essa propriedade ela é válida para produto, tá bom? Não para adição. Mesma coisa aqui no denominador. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, ali eu vou ter o determinante de N multiplicando o determinante de M multiplicando o determinante da inversa de N. Bem, ele mesmo reforçou que são matrizes inversíveis, até porque os determinantes delas são diferentes de zero, então mesmo que ele não tivesse me dado essa garantia, eu já teria condição de saber que se os determinantes são diferentes de zero, elas têm matriz inversa, ok? O fato de serem de mesma ordem é importante sim ele mencionar, porque aí eu gero aqui a possibilidade do produto entre essas matrizes, tá bom? Se ele não tivesse me dado essa garantia, eu não teria a garantia da possibilidade do produto e, consequentemente, eu não poderia aplicar o teorema de Binet. Então, amarradas essas informações, de que valores vamos precisar que ainda não temos? Ora, o determinante de M ele me deu, o determinante de N ele me deu. Mesma coisa aqui embaixo, tá tudo beleza. Eu vou precisar saber o valor do determinante da inversa de M, o valor do determinante da inversa de N. Bem, se o determinante de M é 2, vou deixar indicado para vocês aqui, olha. Se o determinante da matriz M é 2, então o determinante da inversa de M, que indicamos como o M, e ali em cima, sobreposto, eu vou ter o menos 1, o determinante da inversa de M é o inverso de 2, ou seja, é 1 sobre 2. Se o 2 é 2 sobre 1, a inversa de M vai ser 1 sobre 2. O determinante da inversa de M vai ser 1 sobre 2, tá bom? Se o determinante de N é igual a 4, então o determinante da inversa de N, vai ser o inverso de 4. Se eu tenho 4 como 4 sobre 1, o inverso de N passa a ser 1 sobre 4, ok? Sendo assim, gente, aqui, como esses determinantes eles representam números, que a verdade é essa, determinante é um número. Como esses números estão sendo multiplicados, aqui eu posso fazer uma simplificação, tá bom? Claro que você pode chegar aqui e até fazer as substituições, ó. O determinante de M viraria 2, aqui o determinante de M viraria 2, mas aí você chegar e poder cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo, já que eles estão sendo multiplicados. Então aqui eu já vou fazer isso de uma vez, tá bom? Esse determinante de M eu cancelo com esse determinante de M, e esse determinante de N eu cancelo com esse determinante de N. No fim das contas, então, o valor da expressão que ele chamou de E vai ser o determinante da inversa de M. O determinante da inversa de M me dá 1 sobre 2. Sobre o determinante da inversa de N. O determinante da inversa de N dá 1 sobre 4. Bem, aí aqui é a matemática básica do básico, né? Divisão envolvendo frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 meio vezes 4 sobre 1. No fim das contas, multiplica dali, multiplica de lá, cancela daqui, cancela de lá. Se eu simplificar aqui, ó, cancelar o 4 com 2, 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 vai dar 1. A gente acaba chegando em 1 vezes 2, que dá 2, 2 sobre 1, que vai acabar dando 2, tá bom? O valor, então, da expressão é igual a 2, ok?
O que a gente usou aqui então? Percebam, esse é um grande filé em provas de concurso público. É o cara jogar uma questão que seja de determinante, que por si só, numa prova de seja qual for o nível, né? Não sei que seja uma prova específica para cargo de professor de matemática, digamos assim, né? Mas tirando isso, para qualquer outro cargo, seja ele de qualquer nível for, superior, nível médio, uma questãozinha numa prova de concurso que trate de matriz determinante por si só já é uma bomba, certo? Então, um grande filé que os caras têm para poder usar, uma grande ideia que os examinadores têm para poder usar na hora da prova é simplesmente criar enunciado em que a gente use propriedades determinantes, porque isso por si só já vai ser suficiente para você selecionar ali um candidato que tem uma boa base. Então aqui, questãozinha muito cara mesmo de prova de concurso, tá? Porque a gente usou duas propriedades importantes. A propriedade do produto de determinantes, que o Teorema de Binet me garante que esse produto dos determinantes acaba, desculpa, o determinante do produto acaba sendo o produto dos determinantes, e usei aqui também a propriedade da matriz inversa. Matrizes inversas têm determinantes inversos, tá bom? Então esse exercício aqui, marca asterisco nele, sempre que possível, nas suas revisões aí, dê conta desse enunciado aqui, porque as ideias aqui foram interessantes, tá bom? Olha essa, que também é uma situação bem legal. Seja a matriz formada pelos elementos, primeira linha da esquerda para a direita, 1, 2, 1, segunda linha da esquerda para a direita, 0, menos 1 e 0, terceira linha da esquerda para a direita, 2, 0 e 3. E uma matriz B também quadrada. Sabendo que o determinante de A vezes B é igual a 8, calcule o valor do determinante da matriz inversa de B. Aqui, só para que o enunciado ele possa ter garantia, vou só reforçar que a matriz A é essa que está aqui, e a matriz B também quadrada e de ordem 3. Tá bom? Sem essa garantia do enunciado, eu poderia contestar, né, a possibilidade da aplicação aqui do teorema de Binet, porque aí se elas não tivessem mesmo, né, se elas não fossem aqui de mesma ordem, esse produto não necessariamente aconteceria, tá bom? Então aqui só para deixar a coisa amarradinha. Como a gente está vendo aqui que a matriz A é uma matriz de ordem 3, vamos imaginar que eu tenho aqui também uma matriz B de ordem 3. Beleza? Sabendo que o determinante de A vezes B é igual a 8, então aqui, de novo, eu vou fazer uso do teorema de Binet. Se eu sei que o determinante de A vezes B é igual a 8, e como essas matrizes são de mesma ordem, então o determinante do produto acaba sendo igual ao produto dos determinantes. Então vamos começar daqui. Se eu sei que o determinante de A vezes B é igual a 8, então, pelas condições do enunciado, eu vou poder garantir que o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B tem que dar 8. Ok? Só que qual que é o determinante da matriz A? Então a gente vai calcular. A gente vai calcular usando a regra de Sarri. Então vou trazer aqui para outro slide para deixar bonitinho para vocês. Ó. Vou colocar aqui, ó, 1, 0, 2, 2, menos 1 e 0, 1, 0 e 3. Agora eu vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 0 e 2, 2, menos 1 e 0. Ok? E aí, bora para o cálculo. Qual que vai ser, então, o valor do determinante da matriz A? Multiplique os elementos da diagonal principal entre si e mantenha o sinal do produto obtido. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Mantenha o sinal. Agora, 2 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 2 vai dar 0. 1 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0. Então, passamos ali pelas diagonais que vão no mesmo sentido da principal. Agora, peguemos os elementos da diagonal secundária e façamos a multiplicação deles entre si. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Como é produto de elemento de diagonal secundária, eu tenho que trocar o sinal. Então, eu vou ficar aqui com o mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 vezes 1, menos 2, passei para cá, mais 2. Daí agora, 1 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0.
2 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 3 vai dar 0. Então, no fim das contas, o determinante da matriz A acaba sendo igual a menos 1, ok? Determinante da matriz A igual a menos 1 vai me permitir descobrir o determinante da matriz B. Como o determinante da matriz A está aqui, é menos 1, de fato ela é uma matriz inversível, ok? Pelo fato do determinante ser diferente de 0, ela é uma matriz que possui inversa. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 vezes o determinante de B vai ter que ser igual a 8. Logo, o determinante de B seria menos 8, tá bom? Porque aí aqui, menos 1 vezes o determinante de B, vou deixar aqui no passo a passo só para não ficar dúvida, mas é como se fosse isso, né? Ó, menos determinante de B é igual a 8. E aí, multiplicando aqui por menos 1, o que valeria a ideia de você passar o menos 1 dividindo? Eu vou chegar à conclusão de que o determinante de B vai ter que ser, então, igual a menos 8, tá bom? Cuidado aí para a matemática básica, não ferrar a sua matemática aqui das matrizes, ok? E, Bruno, eu falei que o sinal ia ser 8, eu falei que o determinante de B ia ser 8. Não, mas aí menos 1 vezes 8 não ia dar 8. Menos 1 vezes quanto que vai dar 8? Menos 1 vezes menos 8, ok? Menos 1 vezes menos 8 vai dar 8. Então, aqui temos o determinante da matriz B. E, nesse caso, como a matriz B ela tem também determinante que é diferente de 0, ela possui uma matriz inversa. E o que a questão pede é para você calcular o determinante da matriz inversa de B. Ora, se o determinante de B é igual a menos 8, então, vou deixar indicado aqui, ó, logo, o determinante da inversa de B vai ter que ser menos 1/8, ok? Se a matriz B tem determinante diferente de 0, ela tem inversa. Se ela tem inversa, o determinante da sua matriz inversa é o inverso de menos 8. Qual que é o inverso de menos 8? O inverso de menos 8 é menos 1/8, tá bom? O sinal a gente mantém, a gente só inverte as posições, beleza? Então, de novo, olha o que a gente usou aqui, olha como que esse enunciado, ele é um enunciado, né? Apesar de eu colocar aqui como exercício de fixação, mas olha como que ele não é um enunciado com potencial gigante para vir numa prova. É uma questão em que a gente usa o teorema de Binet, perfeito? Uma propriedade, então, de determinante. Tem aqui um cálculo de uma matriz de ordem 3, com a aplicação da regra de Sarry, e para fechar, a gente tem a aplicação da propriedade, outra propriedade determinante, que é a propriedade das matrizes inversas. Matrizes inversas têm determinantes inversos. Beleza? Surfou bem a onda aí dessas questõezinhas que eu trouxe para vocês nesse vídeo? Entenderam bem aí as propriedades? Espero que sim. Tendo dúvidas ou dificuldades, voltem sempre e me acompanhem novamente. E sempre que possível, passem pela leitura dos PDFs escritos aqui pela equipe de exatas do Estratégia Concurso. Mas esse vídeo está entregue para vocês. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!